Que responsabilidade. E depois de uma oração dessa, que você fica mais trêmulo ainda. Se puder sair correndo daqui. Mas o Senhor, Ele nos dá esta oportunidade de dizer que Ele é grande. Como foi dito nesta tarde, o Deus que você louvou, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, Ele faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Ele é providência em meio a um deserto. Ele é providência em meio às guerras. Ele é providência em todo o tempo. Foi isso que louvamos nesta tarde. Foi isso que o Senhor disse ao meu coração quando eu estava sentada ali. Creio que o Senhor falou com a igreja. Que Ele é Deus de ontem, hoje e eternamente. É o Deus que nunca nos deixará só. Às vezes nós pensamos que estamos sós. Mas o Senhor diz a mim e a você, você não está só. Em todo o tempo eu estou com você. Amém? E é isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Lá em Marcos 4. Amém? Como já foi feita a leitura, aí os irmãos não precisam ficar de pé, mas vocês me ajudem acompanhando a leitura. Amém? Marcos 4, a partir do 35. Amém, misericórdia. Oh, glórias. O Senhor nos diz nesta tarde, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Amém? Foi esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, num momento onde eu acredito que muitos de nós já enfrentaram ou estão enfrentando uma tempestade. Tempestade essa que nos faz esquecer que Jesus está no nosso barco. Tempestade essa que faz com que nós queiramos pegar todo o controle do nosso barco em nossas mãos e esquecer que Jesus está ali. Como é difícil, não é verdade? Como é difícil. E quando eu cheguei, eu vi ali 3 pescadores e Jesus, vou falar de mar, onde tem pessoas capacitadas para isso. Mas o Senhor é aquele que confirma a sua palavra. Né? Porque às vezes nós ficamos em dúvida, Senhor, será que é isso mesmo? E tinha ali 3, não, 4. 4, assim, eita Deus grande. E o Senhor, Ele confirma a sua palavra. Né? E Deus quer falar a mim e a você, que em meio à tempestade que você se encontra, Ele está contigo. Ele está contigo. Só vou pedir para desligar o ventilador. Por favor, irmão. Obrigada. Está voando tudo aqui. Jesus, Ele tinha acabado de pregar através das parábolas, né? Parábolas da semente, as parábolas do grão de mostarda, as parábolas que Jesus usava para falar com a multidão. Porém, naquele dia, tem aqui, naquele dia, era um dia diferenciado, era um dia que o Senhor preparou para falar e trazer experiências novas para a vida dos discípulos. Experiências essas que eu e você também estamos passando, estamos conquistando a cada dia. Em meio de um ano de pandemia,
vamos dizer, né? 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses, 2 meses. Mas são momentos difíceis e momentos que nós vimos que o Senhor agiu em todo o tempo. Onde o Senhor proveu, onde o Senhor cuidou, onde o Senhor livrou e onde o Senhor fez. E naquele dia o Senhor preparou para os discípulos. E hoje não é diferente, porque chegou o dia do Senhor em nossas vidas. Chegou o dia que o Senhor disse: te aquieta, te acalma, porque eu estou contigo. E essa é a promessa que o Senhor nos dá. E disse-lhe: passemos para outra margem. O Senhor convidou os discípulos para passar para outra margem. Porém era tarde. Já era tarde. A palavra diz: já era tarde. Mas quando diz aqui já era tarde para os discípulos. Era tarde para nós. Porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor. O tempo do Senhor não é atrasado. O Senhor, Ele em momento algum chega atrasado na minha e na tua vida. Aos nossos olhos Ele está atrasado. Assim como Sara. Sara pensou: Senhor, já é tarde para que eu gere. Mas a promessa foi feita na vida de Sara e ela gerou aos 90 anos. E não será tarde para mim e para você. Quando o Senhor disser a mim e a você: passemos para outra margem. Essa é uma promessa que o Senhor fez. Essa é uma promessa que o Senhor está dando a mim e a você. Passemos. Ele não disse passe sozinhos. Ele disse não. Ele disse passemos. Ele está dizendo a mim e a você: eu irei com você. Você não estará só. Você não está no seu barco sozinho, porque o Senhor, Ele vai com você, porque Ele que te convidou. E você faça como os discípulos, o leve para seu barco. Porque no capítulo 36, e eles despedindo a multidão, levaram o Senhor para o barco. Aí eu pergunto à igreja: você convidou o Senhor para estar no teu barco? Ou você convidou a multidão para estar no teu barco? Você tem essa opção nesta tarde. O Senhor nos dá essa reflexão nesta tarde para que possamos observar que muitas vezes nós entramos no nosso barco sozinhos e esquecemos Jesus fora. Mas depois, quando vem a tempestade, nós queremos que o Senhor providencie algo. Que o Senhor venha com o seu poder e aquiete a tempestade. Mas como é que o Senhor vai aquietar se você não o convidou? Primeiro ponto, devemos convidar o Senhor para estar conosco. Ele tem que tomar a direção do nosso barco. Ele não tem que estar na proa. Ele tem que estar na frente. Ele que tem que estar guiando. Porque é Ele que tem a direção certa para a minha vida e para a tua. É Ele que tem a direção certa para o meu barco e para o teu. Convide o Senhor nesta tarde, igreja, para estar em seu barco. Porque se você fizer o contrário e convidar a multidão vai fazer com que o seu barco venha a pique. O seu barco afunde. Porque a multidão não tem controle de nada em suas mãos. Mas o Deus que eu e você servimos, o Deus que eu e você conhecemos, nós sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Não há tempestade que pare a Deus. Não há tempestade que calme a Jesus. Pelo contrário, é o Senhor que tem o poder sobre a tempestade. É o Senhor que tem autoridade sobre o vento. Porque é o vento forte que faz o mar ficar bravo. É o vento forte que faz as águas entrarem no meio do teu barco. E é esse vento que faz que eu e você fiquemos cegos em meio a uma tempestade. É este vento que nos tira a visão de Jesus. É este vento que nos enfraquece. É este vento que nos tira o senso da realidade, que Jesus é o dono do meu e do teu barco, que Jesus está em todo o tempo conosco, como Ele disse, passemos. Isso é uma promessa que Ele fez. Você e eu não estaremos sós, mas eu e você, muitas vezes, queremos ser os poderosos,
Mas eu digo à igreja que o único poderoso que há neste lugar é o Senhor Jesus. O único que tem o poder é o Senhor Jesus. Não esqueça disso. Não queira tomar uma posição que você não tem forças, você não tem estratégias, você não tem recursos para assumir sozinho. Porque nós não temos. Nós não temos. Quando o vento forte vem, nós queremos morrer. Pensamos que vamos morrer. Dizemos, e agora, mestre? E agora? Porém, o Senhor diz a mim e a você, quando você não tiver mais forças, quando você observar que você não pode nada sozinho e pedir a mim que eu tome o controle, eu tomarei o controle do teu barco. O leme está nas mãos do Senhor, mas basta eu e você entregarmos a Ele. Muitas vezes eu digo que o crente, ele diz que confia no Senhor desconfiando. Às vezes nós dizemos, Senhor, eu confio em Ti. Mas quando vem a luta, se desespera. E cadê a confiança que você tem no Senhor? E é isso que os discípulos mostraram aqui. Pessoas que andavam com Jesus, pessoas que comiam com Jesus, pessoas que viviam com Jesus, duvidaram do poder do Senhor. Aí eu pergunto à igreja, você duvida do poder do teu Deus? Você questiona o Senhor por que da tempestade? Porque muitas vezes a tempestade vem é para nos ensinar. Hernandes Dias Lopes, no seu livro de Marcos, quem puder tiver oportunidade, leia. Muito bom. Ele disse que a tempestade veio para 4 coisas. A tempestade é inevitável. Inevitável. Nós não podemos evitar tempestades. Em momento algum, hipótese alguma, rico, pobre, branco, preto, todo mundo passará pelas tempestades. Todos. E a pandemia veio nos mostrar isso. Uma tempestade que tentamos fugir, mas ela está aí. Ela está batendo em nossa porta. Mas o Senhor tem livrado a muitos. O Senhor tem guardado a muitos. Mas tem mostrado a mim e a você que só Ele pode fazer. Só Ele tem poder para isso. Não adianta se prevenir se o Senhor não cuidar de nós. Segundo ponto, imprevisível. Ela é imprevisível. Nós não sabemos de onde ela vem. E quando ela vem, ela tenta nos derrubar. Ela tenta nos enfraquecer. Ela tenta fazer algo que nos afaste da presença do Senhor. Nós não temos força para aquietar a tempestade. Mas temos a certeza que quem está conosco é mais forte do que a tempestade. Essa é a certeza que eu e você temos. Essa é a certeza que o Senhor dá a mim e a você. Quem está contigo no barco é mais forte do que a tempestade. É mais forte do que o vento. É mais forte do que qualquer coisa que virá enfrentar o teu barco. A terceira coisa, inadministrável. Ninguém administra tempestade nenhuma. Ninguém tem poder para isso. Nós não sabemos para que lado vamos, para que lado, de onde ela veio, como devemos fazer, como devemos cessar. Buscamos orar, buscamos jejuar, buscamos nos consagrar, mas ela não para, ela só aumenta. Ela só aumenta, ela só aumenta. E o Senhor diz, o que tu estás fazendo não é errado. Mas chame o Senhor para estar no teu barco. Porque só Ele pode te ajudar. Estamos fazendo o que está ao nosso alcance. Mas o poder não é nosso. Estamos orando para mover o coração de Deus. Para tocar o coração de Deus e mover sua mão. Mas nós não temos poder para que o Senhor venha e faça. Ele vai fazer a vontade dele, não a nossa. E por último, a tempestade ela é pedagógica. Tempestade nenhuma veio matar crente. Se você hoje vive uma tempestade, saiba que ela não veio te matar. Não. Pelo contrário, ela veio te ensinar.
Veio te ensinar, porque quando tu sair dessa tempestade, tu vai sair mais forte. E o Senhor vai dizer: olha como você estava e olha como você está. A tempestade veio para isso, para mostrar que quando o Senhor está contigo, Ele te ensina. Ele te ensina a ser um servo melhor. Ele te ensina a ser um filho bom, um servo fiel. Ele te ensina a ensinar o outro. Porque se você passar dessa tempestade, quando alguém precisar de ajuda, você estará para ajudar. Porque você já passou. Você sabe como dói. Você sabe como passar todo o processo. Porque precisamos passar o processo para ter a vitória. Porque o processo não é fácil. Agora eu comecei a me perguntar: imagina se o Senhor tivesse falado aos discípulos: olha, nós vamos passar para o outro lado, porém vai ter uma tempestade no caminho. Vocês acham que os discípulos iriam? Do meu ponto de vista, não. Embora quem estava no barco deles era Jesus. Mas quando nós sabemos que algo vai acontecer, nós nos prevenimos. Mesmo estando com Jesus, nós não queremos ir. Nós não queremos passar. Nós não queremos sentir dor. Não, nós não nascemos para sentir dor. Não é verdade? É como eu sempre digo. Por quê? Porque a dor do outro não é maior quando a minha é maior. Quando a dor é em mim, a dor é maior. Enquanto eu estou passando, irmão, ore. Irmão, busque. Mas quando é em você, Jesus, socorre-nos. Socorre-nos. A gente pede logo socorro, porque a gente não aguenta. Nós não aguentamos. Eu, particularmente, eu fico logo: Senhor, vem cá. Apressa-te, Pai. Pedimos. Não vamos ser hipócritas de dizer: não, irmã, eu passo orando, dando glória a Deus no meio da prova, como a irmã louvou. Glória a Deus. Quanto muitas vezes o Senhor nos dá força para glorificar Ele no meio da prova. Mas muitas vezes nós não glorificamos, nós murmuramos, nós bendizemos ao Senhor. Nós não vamos dizer: ah, Senhor, a prova que vier, estou glorificando. Não está. Não está. E o Senhor diz a mim, a você nesta tarde: você não está. Mas por que nós não estamos? Porque não confiamos verdadeiramente no Senhor. Porque se eu e você confiarmos verdadeiramente naquele que pode todas as coisas, nós iremos passar com dor, com choro, com tristeza, mas o Senhor nos ajudará a passar. Porque Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso castelo forte. É Ele que nos ajuda a passar. Mas se eu e você não estivermos com Ele, nós não conseguiremos. Que foi o que aconteceu aqui. Porque vem dizendo assim, ó: como estavam no barco, e outros barcos seguiam. Outros barcos. Isso quer dizer, o barco dos discípulos não estava só. Como vocês já sabem, aqui era no Mar da Galileia. O Mar da Galileia era rodeado de montanhas. Montanhas do Hermon. E ali tinham ventos muito fortes e acabava de vez em quando tendo tempestades. Porém, o barco não estava só. Tinham outros barcos. Tinha outros barcos ao redor. Outros barcos indo para lá e para cá. Mas aqui os discípulos dizem que o vento atingiu a qual barco? Ao barco que Jesus estava. Ao barco que os discípulos estavam. E o que o Senhor diz a mim e a você nesta tarde: no mar que você está, tem várias pessoas com você, mas o vento que vem só atinge a você. Muitas vezes o vento não atinge quem está do teu lado. Muitas vezes, se atingir, não atinge da mesma forma, da mesma força que atingiu o teu. Às vezes estamos com problema na família, mas às vezes ali, no meio do centro da família, sempre tem um que sofre mais do que o outro. É o vento mais forte quando bate. Porque este vento é o vento que o Senhor escolheu para estar
Esse vento veio para tocar no barco que o Senhor escolheu. E o barco que o Senhor escolheu é o barco que ele está a dormir. É o barco que você convidou ele para estar presente. Não estou dizendo que as outras pessoas não o convidaram, pelo contrário. Todos estamos com o Senhor no barco. Porém, o Senhor sabe até que ponto o teu barco aguenta água. Quando o vento vem forte, ele bate no mar e o mar começa a ter ondas altas. E aquelas ondas altas começam a entrar no barco. E o Senhor, ele sabe até que ponto o teu barco aguenta. Ali os discípulos se desesperaram porque viram a água entrando. Muitas vezes eu e você nos desesperamos porque estamos vendo a água entrando no nosso barco. Mas o Senhor não vai dar nada além das tuas forças. O Senhor não dará nada além do que você pode carregar. Não pense você, Senhor, eu não aguento mais. Aguenta. Senhor, meu barco vai a pique. Não vai. Senhor, meu barco vai quebrar. Não vai. O Senhor está dizendo que não vai, porque Ele sabe o limite das tuas forças. E se tuas forças estiverem acabando, é a hora que você tem que acordar Ele. Acorda o Senhor nesta tarde, igreja. Acorda o Senhor, diga: Senhor, vamos perecer. Porque se você não acordar, o Senhor, Ele não vai levantar. Porque você já viu alguém dormindo agir? Você já viu alguém dormindo fazer algo? Não. Pessoas que estão dormindo não fazem nada. Só dormem. Mas o Senhor diz a mim e a você: desperta-me. Desperta-te tu que dormes. Porque se você não acordar e não chamar o Senhor, Ele também não vai acordar. Você não tem poder contra o mar. Você não tem forças. Você não tem. Admita isso ao Senhor. E diga ao Senhor: Senhor, eu não posso mais. O Senhor, Ele está dormindo. Agora eu pergunto à igreja: vocês acham que o Senhor não sabia que viria essa tempestade? O Senhor sabia. O Senhor sabia que viria a tempestade. Ele sabe quando vem a tempestade para nossas vidas. E é quando Ele diz: eu estou contigo, porque eu sei que sozinho tu não consegue navegar. Eu estou contigo, porque eu sei que quando os ventos começarem a bater no teu barco, você não vai aguentar. Eu estou contigo, porque eu sei que quando teus olhos verem as águas entrando, você vai desistir. E o Senhor disse: eu estou contigo. Eu estou contigo. Confia nisso. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Tu não estás só. Eu sei que o teu barco não vai quebrar, porque eu estou contigo. Eu sei que você não perderá o controle, porque eu estou, o caminho, porque eu estou contigo. Mas desperta ao Senhor. Acorda. Acorda ao Senhor. E diz: Senhor, está dormindo. E diz aqui, ó. O Senhor estava dormindo na polpa e disse: mestre, não te importas? Não te importas? O Senhor, você acha que o Senhor não se importa com você? Ele se importa com você. Mas basta eu e você chamá-lo. Basta eu e você buscá-lo. Basta eu e você dizer: Senhor, toma o controle do meu barco. O barco está em tuas mãos. E Ele vai levantar. E quando o Senhor levantou, Ele fez o quê? Acalma-te e emudece. Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Por que duvidas? Por que duvidas? É isso que o Senhor te pergunta. Por que você está a duvidar? Porque você não entrega o controle na palma da mão do Senhor. Por que você não faz isso? Porque muitas vezes nós só entregamos depois que verdadeiramente nossas forças se acabam. Depois que verdadeiramente nossos recursos já não existem. Quando não há mais solução, aí nós queremos entregar. Mas o Senhor disse: antes de acabar os teus recursos, entrega. Confia, descansa. Porque eu farei o mar se aquietar. Eu farei o mar emudecer. Porque se é isso que está te dando medo, se é isso que está te dando pavor, eu farei cessar. Porque o Senhor tem poder para isso.
E nós sabemos que quando o Senhor está no barco, nós temos paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Nós sabemos que existe poder no nosso barco, porque o Senhor tem poder para isso. Porque aqui nesta caminhada, quando o Senhor estava saindo para o outro lado, Ele estava indo para Gerazé. Porque obrigada, pastor. E essa tempestade também veio porque o Senhor ele ia encontrar endemoniado. O endemoniado estaria lá. E os demônios não queriam que o Senhor chegasse lá. Mas o Senhor tem poder sobre a natureza. O Senhor tem poder sobre os demônios. Após isso, o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue. E o Senhor diz a mim e a você, eu tenho poder sobre as enfermidades. E depois Ele ressuscitou a filha de Jairo. E o Senhor diz, eu tenho poder sobre a morte. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Do que não está ao nosso alcance, para Ele está na ponta de seus dedos. E o Senhor tem poder para todas as coisas. E ali mostrou por que homens de pouca fé. Porque o Senhor mostrou aqui que aqui no livro de Lucas também se tem uma tempestade. Mas lá Ele acalmou primeiro os discípulos. Os discípulos que estavam lá precisaram ser acalmados primeiro do que os daqui. Por quê? Porque o Senhor, Ele vê a diferença entre uma tempestade e outra. Uma tempestade se aconteceu por fora, mas outra tempestade aconteceu por dentro. Essa tempestade aqui não foi só o medo do mar e do vento, mas foi uma tempestade interna. É o que hoje eu e você vivemos. O medo de sair, o medo de dar errado, o medo. E o Senhor diz a mim e a você, peça o capacete da salvação, como foi pregado terça-feira, para que o Senhor blinde a sua mente. Porque a mente da gente é o alvo de Satanás. Ele quer a minha e a tua mente, nos colocando medo, para que o medo venha nos tirar a fé. E nos tirando a fé, nos tirará da presença do Senhor. E se eu e você acalmarmos a tempestade que existe dentro de nós, o Senhor nos ajudará a acalmar a tempestade do lado de fora de nós. Porque o Senhor é aquele que acalma tempestades e circunstâncias. A circunstância é o vento forte e a tempestade que está dentro de nós. Mas se você não pedir ao Senhor, se você não tiver forças para conseguir acalmar essa tempestade, você não conseguirá. Peça ao Senhor que Ele blinde sua mente. Leve sua mente cativa ao trono do Senhor. A sua mente tem que estar ligada aos céus. A sua mente tem que estar voltada para Cristo. Porque através dela, o Senhor agirá na tua vida. Deixe os teus olhos, consagre a sua mente, seus olhos, seu corpo ao Senhor. E por fim, depois que o Senhor mostrou que eles deveriam ter fé e não medo, e eles começaram a conversar uns com os outros. Quem é este? Aí eu pergunto a você, quem é este? Quem é este, igreja, que acalmou o vento e o mar? Quem é este que diz a mim e a você nesta tarde, você não está só? Quem é este? Este é o alfa e o ômega. É o princípio e o fim. É a ressurreição e a vida. É aquele que tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. É aquele que está gravado à coxa, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é aquele que morreu na cruz para dar vida e vida abundância para mim e para você. Ele é aquele que estará nos esperando na Nova Jerusalém para nos entregar a coroa real. A coroa que eu e você almejamos em todo tempo. Ele é aquele que faz o mar cessar. Ele é aquele que dá libertação. Ele é aquele que dá transformação. Ele é aquele que tem o poder de
todas as coisas em suas mãos. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que salva os nossos entes que não o conhecem. Ele é aquele que vai no UTI neste momento e dá fôlego de vida. Ele é aquele que fez os céus e a terra e tem o poder dos céus e a terra em suas mãos. Ele é aquele que faz a terra como tapete para os seus pés pisarem. Ele é este, é Ele que reina, é Ele que governa a minha e a tua vida, é Ele que governa esta igreja, é Ele que é o dono desta igreja, é Ele que é a pedra angular desta igreja, é Ele que devemos estar fixados, estaremos com os seus olhos fitados nele, é Ele, o rei Davi, a estrela de Davi, é Ele, só Ele. Só Ele. Não existe outro Deus além dele. Não existe força maior do que Ele. Não existe. Anjos, como foi de terça-feira também, anjos 24 horas o adoram. Santo, santo, santo. E o Senhor nos convida para estar adorando a Ele também. Santo, santo, santo. Porque Ele é santo. Santifica a igreja. Busca estar no barco com o Senhor. Convida Ele para estar contigo. Entrega o leme do teu barco nas suas mãos e Ele fará o melhor por você. Amém? Que Deus abençoe a igreja.